Paz, meus queridos, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura, para darmos continuidade à nossa série falando dos temas fundamentais das Escrituras, temas que você, como cristão, deve conhecer, saber, dominar, aplicar na sua vida e na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar de perdão. Hoje o nosso tema fundamental é perdão. Amém, queridos? Para isso eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 30 ao 32, para o nosso pontapé inicial. Amém, queridos? Primeiro eu quero fazer aqui uma breve introdução a respeito de perdão. Olha, perdoar não é apenas desconsiderar uma dívida, é assumir a dívida. Foi o que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Ele assumiu a nossa dívida. Ele foi para a cruz pagar uma dívida que era minha e sua, mas ele nos substituiu lá, pagando uma dívida nossa, perdoando os nossos pecados, levando sobre si nossas transgressões, nossos pecados, nossas vergonhas, nossas decepções. Isso está em Isaías 53, verso 5. Amém, queridos? Então, perdoar não é um sentimento apenas, não é uma atitude. O que Jesus fez em Lucas 23, 34? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus perdoou alguém que não merecia perdão. Amém, queridos? Jesus perdoou pessoas que estavam zombando dele, crucificando ele. Jesus perdoou pessoas que deveriam recebê-lo e eles não receberam, eles recusaram, rejeitaram. E mesmo assim Jesus liberou o perdão para aquelas pessoas em uma atitude de amor, em uma atitude de gratidão. As pessoas não mereciam, não mereciam, mas ele deu o perdão. E do jeito que Jesus liberou o perdão para essas pessoas que não mereciam, ele deseja que eu e você façamos a mesma coisa, seguindo os passos dele, tendo ele como espelho para a nossa vida cristã aqui na terra. A nossa identidade como cristão, ela vai ser conhecida através do perdão. Perdoar aqueles que não merecem, perdoar aqueles que nos zombam, que nos magoam, aqueles que não nos entendem, aquele que não nos recebe, aquele que nos rejeita, perdão. Então, essa é a nossa identidade que faz nós parecido com Cristo, é quando a gente perdoa quem não merece, é quando a gente ama a quem não merece esse amor. Essa é uma identidade do cristão e ele se assemelha a Cristo quando ele se comporta dessa maneira como Jesus se comportou. Amém, amados? Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 30 ao 32, olha o que diz. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selado para o dia da redenção. No 31 ele diz, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, o perdão é uma ordenança de Deus. Perdão não é uma opção para o cristão, para aquele que nasceu de novo em Cristo e por Cristo. Como o texto diz, quando nós fomos selados pelo Espírito Santo, isso está em Efésios 1,13, nós passamos a ser filhos de Deus. A partir dali, Deus nos adotou como filho. Agora nós pertencemos a Deus. E nós devemos andar nessa terra assim como Jesus andou. O nosso espelho agora é Jesus, amém? O nosso exemplo de vida cristã é Jesus e não mais o mundo em que andávamos antes. Amém, queridos? E conhecer a Cristo. Então, o perdão é uma ordenança de Deus. O texto de Efésios 4, no verso 32, pelo contrário, sede bondosos, e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim, presta atenção, como Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus te perdoou em Cristo Jesus, Deus deseja que você perdoe também a pessoa que te magoou, a pessoa que te confrontou, a pessoa que te odeia, a pessoa que quer ver o teu mal. Você deve perdoar essa pessoa como Jesus te perdoou. Amém, queridos? Para que você possa ter comunhão com Deus, ser recebido com Deus e agindo assim, você não vai entristecer o Espírito Santo, você vai alegrar o Espírito Santo, pois você
é representante de Deus nessa terra. Você agindo assim como Jesus agiu, através de você, as pessoas vão conhecer esse Deus bondoso que perdoa e transforma pecadores insignificantes como eu e você em seres que reconhece os seus erros e consegue perdoar aqueles que te magoam. Amém, amados? Então, esse é o primeiro passo do perdão, é uma ordenança de Deus, né? E os benefícios desse perdão? Vamos ver o Salmo 32, perdão, verso 1 ao 3. Olha o que diz, ó, salmista dizendo, salmista Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Presta atenção nisso aqui. Ele diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado que é feliz. Feliz é o homem que recebe de Deus o perdão dos seus pecados. O perdão traz felicidade para nós. Ou seja, nos tira de uma condição de tristeza, de angústia, de dor, né? De culpa. E nos leva para uma situação confortável, perdoado por Deus, diante dele, cuidado por ele. Então, quando eu assumo as minhas dívidas diante de Deus, quando eu assumo os meus erros, eu recebo de Deus esse conforto, consolo, a quitação dessa dívida, que é o perdão dos meus pecados. Então, eu me torno um homem feliz, eu me torno um homem bem-aventurado, porque o bem-aventurado significa feliz. Olha o que ele diz no verso 3, ó. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, ou o dia e noite, né, dependendo da tua tradução. Ele diz que enquanto guardou para si a mágoa, o ódio, o rancor, enquanto ele se retraiu e não pedia perdão pelos seus erros, suas falhas, ele disse que os ossos dele se consumiam de dia e de noite, de tanta dor, de tanto gemer. Mas quando ele foi até Deus e pediu perdão, isso está no verso 5, Salmo 32, verso 5, Deus o aliviou daquela dor. Então, o pecado, a falta de perdão, não reconhecer o pecado e pedir perdão, né, te causa dor, angústia, te causa sofrimento, tristeza. A falta do perdão causa isso na gente. Então, e quando nós vamos até Deus, Deus nos perdoa, Ele nos alivia dessa dor e nos transporta para um lugar de conforto, de gozo e paz. Mas é necessário que nós, ao recebermos de Deus esse perdão, nós vamos retribuir, né, aqueles que nos magoam, aqueles que nos confrontam, aquele que nos odeia. Nós devemos também perdoá-los, assim como nós recebemos de Deus gratuitamente o perdão, é necessário que nós venhamos perdoar também aqueles que nos magoa, aquele que nos entristece. Amém, queridos? E por quê? Por que nós devemos fazer isso? Por quê? Você já, com certeza, eu tenho certeza absoluta que você já orou o Pai Nosso alguma vez na vida, que você já rezou o Pai Nosso, que você já sabe de cor e salteado o Pai Nosso. Amém, queridos? Olha o que diz dentro do contexto no Pai Nosso, em Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Aqui dá dentro do contexto do Pai Nosso, tá? O Pai Nosso começa no verso 9, Mateus 6, 9, e termina no verso 15. Amém? Só para refrescar a tua mente, quando você ora o Pai Nosso, como é que você começa lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. Não é assim que você diz? Então, se você está confessando a Deus, é que se Ele perdoar as suas ofensas, as suas dívidas, você também vai perdoar aqueles que irão te ofender. Agora a pergunta é, você tem perdoado aqueles que te ofendeu? Você tem agido da mesma forma em que Deus agiu com você para com as pessoas? Você tem agido assim? Essa é uma pergunta. Olha o que diz o verso 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou dívida, né? Também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Olha o que diz isso aqui. Há uma condição. A Bíblia diz que para que você receba de Deus esse perdão e seja feliz, né, ao ser transportado desse lugar de angústia e dor para um lugar, né, próximo de Deus, na presença de Deus, há uma condição.
Para que você receba esse perdão de Deus, você precisa perdoar. Se você perdoar os homens as suas dívidas, diz o texto, Deus perdoará as suas e traz você para perto dele. Se você não o perdoar, você não recebe de Deus também o perdão que você tanto deseja, almeja e precisa, é necessário. O perdão de Deus nas nossas vidas para que a gente tenha comunhão com Ele e uma relação com Ele íntima, de pai e filho. Amém, queridos? Não é que Deus não quer te perdoar, não é que Deus vai reter o perdão. Não, é porque Ele quer e deseja que você haja como Ele agiu em teu favor. E se você não agir como Deus agiu com você, se você reter o perdão, negar o perdão a outras pessoas que te magoou, você automaticamente está montando uma barreira intransponível entre você e Deus, porque a falta de perdão faz isso. Ela não constrói uma ponte, né? A falta de perdão constrói uma muralha, impedindo que você se aproxime de Deus, impedindo que Deus se ouça, impedindo que Deus te abençoe, impedindo que Deus tenha relação contigo. Então a falta de perdão faz isso, então você deve perdoar. É necessário perdoar. Amém, queridos? É um mandamento do Senhor. Você precisa perdoar para que você tenha comunhão com Deus e o refrigério vindo da parte do Senhor. E quem é que perdoa? Quem ama. Só quem ama perdoa. Olha o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Só quem ama perdoa. Por que Deus te perdoa? Porque Ele te ama. Ele te ama, um amor incondicional, que é o amor ágape. Ele não colocou nenhuma condição para te perdoar. Ele te perdoou por amor. Você não merece, assim como eu não mereço. Então nós devemos liberar o perdão para quem não merece. O perdão não é para quem merece. Para quem merece a gente já abraça, né, gratuitamente, a gente já ama, beija, né, a gente quer estar junto todo o tempo. Mas o verdadeiro perdão é para aqueles que nos aborrecem, é para aquele que nos odeia, é para aquelas pessoas que você não suporta nem ver na tua frente. É esse tipo de gente que você tem que liberar perdão. Porque o perdão vai fazer bem para ela sim, mas o maior beneficiado quando perdoa é quem libera o perdão, não é quem recebe. Amém, queridos? Então é necessário perdoar. Né? Nós vamos parar por aqui, né? Mateus 18, 20 e 21, a Bíblia diz que o perdão tem que ser sempre. Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7, Jesus disse, não, até 70 vezes 7, ou seja, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Você tem que perdoar sempre, Pedro. Sempre que teu irmão te magoar, você tem que estar pronto para perdoar, porque é assim que Deus faz por você, é assim que Deus faz por mim e comigo e com você. Sempre que nós nos aproximemos dele, pedindo perdão pelos nossos erros que fazemos sempre, muitas das vezes a mesma coisa, batendo na mesma tecla, Deus nos perdoa e quita a nossa dívida diante dele. E é isso que eu e você temos que fazer com aqueles que nos aborrecem, aquele que nos entristece, para a glória de Deus. Amém, queridos? Espero ter te ajudado em nome de Jesus, que você venha perdoar. Se tem alguma mágoa com alguém, ligue para ela, manda uma mensagem, perdoa, porque assim você alegra o coração de Deus, perdoando aqueles que não merecem seu perdão, assim como Ele fez por você e com você. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.